Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde Taus. Eu sou Marcelo Santos, você aqui, o seu anfitrião, e vamos falar hoje sobre: quer aprender a vender plano de saúde? Então vem aqui para a trilha intermediária. Temos um vídeo anterior, vou deixar o link, que é a trilha básica, que tem praticamente um passo a passo de como você atuar no início do plano de saúde. Os aspectos mais básicos, e está muito vinculado a produto. Nessa trilha, a gente vai sair do produto e vai para convencimento. Fica aqui comigo que vai ser um aprendizado muito interessante. Então você que está aqui nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal, deixar comentários, deixar o likezinho aqui para nós, sugerir episódios, isso nos ajuda muito também, porque a ideia é cada vez mais trazer conteúdos que sejam relevantes para você. Então saber aquilo que necessita é importante para que a gente possa reverter aqui em vídeos. No vídeo anterior, como eu falei, estava focado na trilha básica. Qual é a ideia da trilha básica? É uma trilha mecanizada, é uma trilha com uma sequência de aspectos do produto que não podem faltar na abordagem. Ela seria muito parecida com com a metodologia de quem está aprendendo a dirigir, por exemplo. A pessoa tem que ter consciência que tem a embreagem, que agora já nem tem mais, né? Em grande parte dos carros, que tem a marcha, ele tem que pensar, precisa pressionar a embreagem, precisa passar a marcha, precisa largar, precisa acelerar, precisa frear. Então tem que ter consciência de todos os movimentos que precisa fazer para que eles de fato, para que esses movimentos sejam feitos, né? Até o momento que automatiza esse pensamento. Isso já não se faz mais necessário. A ideia da trilha básica é justamente nessa linha, que tenha ali os pontos que precisam ser abordados, não necessariamente naquela ordem e não necessariamente de forma mecanizada. Eles precisam estar na abordagem. Uma vez que esse pensamento já está automatizado, tranquilo, né? Ela vai surgir ao longo da sua abordagem. Esses pontos serão abordados com certeza. E aí a gente vai para a trilha intermediária. Enquanto a trilha básica estava muito focada no produto, né, as características do produto e pontos sensíveis que não podem faltar, dentre eles CPT, que é muito importante estar ali bem marcado. A gente tem visto crescer um número muito grande de ações judiciais, mesmo para aquilo que está em DS, em declaração de saúde, mesmo para aquilo que eventualmente passou por entrevista médica, entrevista qualificada, e mencionou, ainda tem aparecido, e daí tem caído lá para o consultor na venda. Tá, mas você reforçou? Reforcei, tá aqui. Então é importante também todos esses pontos estarem bem marcados. Quando a gente passa para a trilha intermediária, a gente sai do produto e vem para a questão do convencimento. E não necessariamente vai ser faz a trilha básica e depois passa para a trilha intermediária. Não, a trilha intermediária ela absorve essa trilha básica. Você vai falando com o cliente, vai citando aspectos de produto porque precisam estar lá, mas vai trazendo a questão de benefícios, vai trazendo o que aquele produto pode fazer, os problemas que ele sana, e aí você vai construindo essa trilha intermediária com a trilha básica encaixada. Não vai ocorrer em dois tempos e não é, novamente, uma metodologia pronta que você tem que usar. Pelo contrário, desconfie das metodologias prontas, né? Porque elas sempre vêm com aquela venda de que isso vai resolver teu problema, isso serve para todos os casos, e nos dois casos isso não é bem verdade, né? Então eu deixo aqui uma ideia, algo que funciona para mim, algo que eu vejo que na prática faz sentido, mas adapte aí sempre com o teu tom, com a tua região, com a linguagem que o teu público aí entende, né? E o primeiro ponto continua na questão de gastar tempo ouvindo o cliente, né? E não só ouvindo, sabendo perguntar aquilo que vai trazer argumentos para que você possa organizar a tua abordagem. Entender como essa família consome saúde, aquilo que já teve de perrengues em termos de saúde, o quanto isso desgastou financeiramente
e também desgastou a família, são pontos muito importantes. Muitas vezes, se você faz alguns questionamentos para o cliente de forma muito aberta, talvez não venha aquilo que vai te favorecer utilizar lá na frente. Então, às vezes, tem que ser bem específico. Às vezes, até citando exemplos: ó, pô, na minha família eu tive um caso assim, aconteceu isso, e gerou um problema muito grande, porque as pessoas da família lá acabaram tendo que se dedicar muito para esse caso, parte das reservas foram drenadas para aí. Teve alguma coisa na tua família similar, ou você já viu algum caso como esse, para que você possa medir se o cliente já teve alguma interação, alguma experiência nesse formato que valide aquilo que você vai trazer para ele com mais frequência. Então, a questão de ouvir é importante, mas também saber perguntar. E aí, a grande mudança da trilha básica para a trilha intermediária é a gente trocar produtos por benefícios, né? Então a gente tem muito na largada aquela mania, podemos dizer, aquele vício de querer esgotar todas as características do produto, às vezes, inclusive, sem saber se aquilo é valorizado pelo cliente ou não. Né? O que importa se o meu plano é nacional, se o cliente nunca sai da região dele? Então, pode até ser nacional, é bom em algum momento a gente citar para esse cliente, mas não é algo que vai motivá-lo a comprar, porque não supre uma necessidade que esteja presente para aquele cliente. Pode ser que de futuro sim, né, que ele venha a ter isso, mas de momento não é valorizado por ele. Então, a gente tem que sair do produto e ir para o benefício. Lembrando, a trilha básica, ela estava muito focada no produto. E não é no sentido de que você tem que se basear em produto. Não. Repetindo, é para que você lembre que tem que ter isso, automatize o pensamento para que encaixe isso nessa trilha intermediária, que você possa fazer a abordagem considerando esses dois mundos. Então, o primeiro passo, essa de trocar produto por benefício, é entender que a pessoa não quer um plano de saúde. Ela quer estar segura, ela quer ter a sua saúde melhor gerenciada, ela quer ter qualidade de vida, ela quer ter uma resposta mais rápida quando algo mais complexo surgir. É isso que ela quer. Se você pudesse embalar isso em um único medicamento, ela provavelmente iria preferir esse medicamento. Se você puder embalar tudo isso numa solução tecnológica, provavelmente ela vai preferir isso, porque ela vai vincular o que é mais fácil de fazer, o que é mais barato. Então, o plano de saúde é uma forma de embalar isso. Então, o produto é o que menos importa nesse momento, como a gente vai embalar. A gente precisa focar no que a gente resolve de problemas, naquilo que a gente entrega de soluções, inclusive soluções que o cliente talvez neste momento não entenda, e parte de fazer essa mudança de sair para o produto e ir para benefícios é decodificar esse nosso mundo de saúde suplementar para o cliente. Tem um vídeo aqui, Sopa de Letrinhas, vou deixar o link, que traz muito essa visão de que nós temos que levar ao cliente todo o entendimento, mas de uma forma que ele de fato possa entender. Senão a gente vai trazendo informações, o cliente vai balançando a cabeça no sentido que sim, mas esse sim é estou entendendo ou já estou automatizando, porque eu não quero nem que ele volte para repetir isso de tão chato que é. Então, o que que a gente vai fazer? Vai decodificar isso para o cliente. Então, o que é CPT precisa ser decodificado, o que que é DS precisa ser decodificada, o que é DLP precisa ser decodificado. Então, toda essa nossa sopa de letrinha precisa se tornar clara para o cliente, porque grande parte da, do atendimento dele, grande parte da jornada dele de atendimento vai passar por esse vale, né? Então a gente precisa ter isso muito claro para que ele de fato entenda cada um desses aspectos. Então decodificar esse nosso mundo é importantíssimo para o cliente. E neste mundo de mostrar para o cliente o benefício, aquilo que o produto traz, cada vez mais a gente tem que encaixar a questão de proteção financeira, de proteção da família. Embora possa parecer estranho um plano de saúde ser um produto de proteção financeira, como mais de 80% dos planos no Brasil são de ordem coletiva, e desses planos coletivos, muitos são coletivos por adesão, onde a pessoa que os compra, ela é um profissional liberal, responsável por prestar o serviço
e gerar a renda para sua família, e outros coletivos empresariais de pequenas empresas, onde está muito focado no empreendedor, toda a questão da atividade daquela pequena empresa. Então, ter o plano de saúde permite que, em havendo problemas de saúde, as pessoas acessem os recursos muito mais rápido e todos os recursos que de fato vão necessitar, né? Então, isso faz com que mais rápido consiga tratamento, menos tempo fique afastado da empresa e dessa forma consegue continuar produzindo. Na ausência dele, tem outra pessoa que está lá, não vai fazer da mesma forma do que o próprio dono, o empreendedor, mas ele consegue monitorar porque ele não está tão afastado. Uma vez que fica afastado demais, a saúde continua sentindo, o negócio sente, o financeiro sente, a empresa sente, e aí a reboque, a família sente novamente em termos de saúde, né? Então, ter esse enfoque, e eu tenho falado muito sobre isso, é importante para que o cliente entenda o impacto que isso pode causar na vida dele. Então, o plano de saúde sai daquela questão de só para consultas, exames, as terapias, e, tem internação também. Ok, a gente tem essa fala para o cliente para ele entender o que esse plano cobre, o que embala em termos de produto, mas em termos de benefício, a gente vai levar muito essa questão de proteção. E quando a gente fala isso para o cliente, às vezes ele não se atentou ainda a isso. Ele está olhando o plano de saúde, sim, entendendo que ele é um benefício que vai garantir a saúde dele com melhor qualidade, mas ele não pensa nessa repercussão, né? E quando você traz isso, parece que dá um choque. Então é um ponto muito importante para trazer. E aí depois a gente vai já pensar de como a gente vai rebater as objeções mais recorrentes. Tem objeções que vão surgir no momento da conversa, que é algo que talvez não surgiu ainda, ou a prevalência dela foi muito pequena desse tipo de objeção, que talvez você na hora não tenha uma reação automática. Porém, a grande maioria das objeções a gente já sabe quais são, né? Então a gente já tem que estar preparada para ela, e bem preparado. No momento que vier, tem que voltar de uma forma que o cliente, no momento, já se convença. Então, as objeções, grande parte delas já são bem conhecidas. Eu vou trazer aqui algumas para que a gente possa discutir como tratá-las, né? Que aspecto a gente vai utilizar, e não de produto, mas sim de benefício, para derrubar essa objeção. Não, moço, quero não. Não, plano de saúde não. Leva 6 meses para eu conseguir marcar uma consulta. Até de ginecologista. Até clínico geral. Não, 6 meses. Muito tempo, muito tempo. Não, não, obrigado, moço. Não quero não. Então, de cara já vem uma clássica. Leva 6 meses para que eu marque uma consulta. Então, nesse caso, o que a gente tem que falar para o cliente? Que tem uma resolução normativa, a 566, vou deixar o vídeo aqui que fala dela completa, que mostra os prazos de atendimento da INSS. O que nós temos que fazer? Tranquilizar o cliente que entre 7 e 14 dias úteis ele vai ter sim a consulta com qualquer especialidade, e que as operadoras mantêm processos para facilitar isso, para ajudar a agendar ou para fazer uma busca de rede, ou disponibiliza a agenda online com alguns profissionais para que ele já possa previamente marcar, mas que a operadora está organizada para atender esse requisito. Até porque, caso não atenda, vai ter o reembolso. E o reembolso para a operadora é muito caro. Ela precificou o plano pensando no valor que ela está acostumada a pagar para o prestador de saúde. E de repente cai um reembolso que às vezes é o dobro, é o triplo. Isso desequilibra a questão do custo. Isso faz com que a margem seja consumida. Então ela está preparada sim para esse tipo de coisa. Não, não, moço. Plano de saúde é muito caro. Muito caro. Não, não dá. Eu até tenho dinheiro aqui, mas o que eu faço? Eu guardo na minha poupança lá, quando precisar, eu vou lá e pago. Inclusive agora fiz uma consulta, fui lá e paguei particular, consegui ela muito mais rápido. Não, muito caro, não quero não, obrigado. Muito caro. Outra objeção clássica, né? Vou fazer a poupança aqui, vou fazer um investimento e quando eu precisar eu pago o que eu precisar de saúde. Legal. Funciona até uma parte, a gente sabe disso, né? Qual é a grande questão desta conduta de guardar para usar depois? Ela funciona, como a própria pessoa falou, para consultas, para exames simples. Conforme vai para
alguns exames mais complexos, ou vai para tratamentos mais complexos, ou para a parte de internação, aí toda esta receita ela pode ser drenada, todo esse dinheiro foi guardado ser drenado e ele pode levar mais. Por que levar mais? Porque chega um momento que você passa do ponto de volta, né? Imagina que você está no tratamento, está dando resultado, está drenando muito dos seus recursos financeiros, mas está dando resultado. Você não vai dizer o seguinte: não, 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 tá acabando o meu dinheiro, mas eu vou parar aqui. Não, tá dando resultado? O que eu posso vender? Como é que eu posso levantar mais? Posso pegar um empréstimo para continuar aquilo? Só que pode ser um poço sem fim, né? Porque não sabe até onde vai. Então, com o cliente tem que ser muito a questão do seguinte, ó. Legal, faz sentido isso que você está falando até um ponto, mas deixa eu te mostrar esse outro ponto. Este é o ponto do risco. E você não tem que ficar com risco para você, para a tua empresa. Esse risco tem que estar com a operadora. Ela é paga para gerenciar esse risco. Tem o princípio da mutualidade, tem você e mais uma pilha de clientes que estão pagando para que ela junte esse dinheiro e possa gerenciar o risco. Porque talvez o teu vizinho pagou a vida toda e nunca usou. E você está pagando, vai precisar usar. O dinheiro do vizinho vai ajudar a subsidiar o seu tratamento sem limite financeiro, sem limite de tempo, sem limite de cobertura dentro daquilo que está no rol. Então isso é importante. Este risco não tem que estar com a pessoa, tem que estar com a operadora. E mais ainda, a partir do momento que você vai para a parte particular, é você lidando com o prestador de saúde, exclusivamente. E aí tem assimetria de informação muito forte, você não entende daquilo, e do outro lado tem o prestador que entende muito daquilo. E tudo que ele disser em termos de conduta, você vai seguir. Natural, né? Porque você confia naquele prestador que você escolheu. A partir do momento que você tem o plano de saúde, você coloca um terceiro elemento nessa equação. E aí você tem dois players, o prestador de saúde e a operadora, que ambos são técnicos. Então, uma conduta pode ser discutida, um procedimento pode ser discutido, e dessa forma você consegue chegar naquilo que é o melhor para o atendimento, até porque, em havendo discordância, você tem até a possibilidade da terceira opinião da junta médica. Então, tecnicamente, ele fica melhor blindado. Não, quero não, moço. SUS aqui na minha região funciona muito bem. Vou ali, faço as minhas consultas, preciso de exame ali, eu consigo agendar. Não, quero não, obrigado. Não, mas não, plano não. Outra objeção que é muito, muito recorrente, eu falo de Santa Catarina, o SUS aqui tem uma percepção de qualidade muito boa, conforme mais para o interior você vai, melhor é a percepção de qualidade do SUS. E isso é muito bom, né? Que bom que isto se mantenha assim, né? Que a gente consiga esse atendimento universal para todas as pessoas, com essa percepção de qualidade que a pessoa trouxe aqui. Em nenhum momento a gente deve diminuir o SUS nesse aspecto. Ah, mas o SUS não funciona. Ah, mas a gente vê um monte de problema no SUS. Sim, a gente também vê um monte de problema nas operadoras. Então, problema tem lá, problema tem aqui. Quem lida com saúde vai ter problema. O que a gente precisa mostrar é como o plano de saúde melhora aquilo que ele já tem de qualidade no SUS. Então, ela já consegue as consultas, ela precisa deixar de fazer as consultas no SUS? Não, se ela quiser, ela pode continuar. Tem o ressarcimento ao SUS, que vai para a operadora, isso é uma questão que precisa ficar, talvez, transparente para nós, né? Não precisa levar esse argumento até ele, porque não é algo que talvez vá mais preocupado com qualquer outra coisa. Então ela pode continuar usando o SUS normal, não é a partir do momento que eu viro a chave para o plano de saúde, automaticamente eu desligo a chave do SUS, não é isso. Mas mostrar para ela o que o plano de saúde melhora. Melhora em termos de acesso mais rápido, melhora em termos de questão geográfica, porque às vezes alguns serviços do SUS, eles estão disponíveis em algum polo que fica distante da cidade dele. E aí tem aquela questão da van-terapia, né? Ter que ser levado e trazido com as vans da prefeitura. Neste caso específico, ele consegue ter o acesso mais próximo, então mais rápido, mais próximo. Então esses são pontos importantes, né? Parte das patologias, o tempo de acesso pode ser um diferencial entre um desfecho bom e um desfecho ruim. Ah, eu tenho um vizinho lá que tem empresa e ele diz que quando usa, nossa, cobra muito, 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 muito. Vem dia que ele não consegue nem pagar de tanto que cobra.
Aqui tem outro ponto que é bem importante a gente tratar, outra objeção. Tem um vídeo que fala sobre o nível de maturidade do interlocutor. Vou deixar o link aqui. Quanto mais a gente pega o cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, no começo desta linha, mais as objeções são rasas e são confusas, porque é alguma coisa que ouviu, alguém falou, e talvez quem falou é uma pessoa que ela confia, então ela assume 100% como sendo verdade, e um dos pontos que aparece muito é essa questão, nada, paga mensalidade, mas depois o variável é muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. E aí essa questão do variável alto precisa ser tratado, aí sim a gente traz de volta produto, explica a coparticipação dentro do produto, em havendo franquia, quais são os tetos de coparticipação, tem na parte hospitalar, não tem na parte hospitalar, mas sempre com aquele enfoque de, no máximo que você paga é isso, o teu risco está limitado a este valor. Claro que se você fizer uma quantidade de procedimentos e a cobrança não for mensal, mas por procedimento mesmo que tenha o teto, pode dar um valor mais alto? Pode, mas não é todo mês que as pessoas fazem essa bateria de exames, né? Então, se a gente vê a quantidade de consultas por pessoa mês, incidência de exame de alto custo, a gente vai ver que a prevalência é muito baixa quando a gente distribui ao longo do mês. Então, pode ocorrer em algum momento? Pode, mas aí um pico. E mesmo assim tem esses limitadores, tem essa segurança, sempre o risco é da operadora. A maior fatia fica com a operadora. E vamos imaginar, seguindo aquele primeiro argumento, se você não tivesse o plano de saúde, quanto você gastaria nesse mês? Faz uma conta rápida com o cliente que ele vai ver que vale muito a pena. Não, moço, não. Os médicos bons nem estão mais no plano. Eu olhei lá o doutor Zequinha ali, aqui da cidade. Nossa, médico há muito tempo aí. Todo mundo conhece o doutor Zequinha e não tá na... Não. Obrigado. Plano não, obrigado. Esta é outra objeção muito recorrente. Ah, os médicos bons não estão no plano de saúde. O que a gente sabe olhando para o mercado? Que grande parte dos médicos iniciam sua atividade tendo o particular e o plano de saúde, os convênios de forma muito forte. Os convênios eles vão crescendo gradativamente, esse médico vai ganhando notoriedade, e chega algum momento que ele percebe que o nível de particular é tão grande que talvez o plano de saúde já não faça mais sentido. E ele segue só com o particular. Isso existe? Sim. Ou ele diminui a questão do plano de saúde? Sim. Porque esse médico chegou num ponto em que o plano de saúde para ele talvez não faça mais sentido. E não tem aquela questão, usou o plano de saúde e agora foi embora. Não, conta tá paga. Eu entendo que a conta tá paga, porque o plano de saúde foi tão bom para ele nesse período, quanto ele foi bom para o plano de saúde nesse período. Tranquilo. Os médicos que estão vindo, estão começando a subir nessa curva de aprendizagem também, alguns já estão consolidados nessa curva de aprendizagem, e que talvez não tiveram a mesma trajetória de conseguir ter essa separação do particular para o plano de saúde e mantém a questão do plano de saúde muito forte. Não significa que aquele médico que saiu do plano de saúde é melhor que esse, talvez ele seja mais conhecido, e tem um ponto também desse médico que está chegando agora, ele está se apropriando de novas tecnologias já na base, né, de novos métodos, que talvez o outro médico, mesmo indo nos seminários, mesmo indo nos encontros da especialidade, mesmo participando daquilo que precisa, né, porque é uma aprendizagem ao longo da vida mesmo, né, para a parte de medicina, esse já está vindo com algumas tecnologias embarcadas, alguns processos novos, novas visões que talvez possam ter uma investigação diferente em termos das patologias, que vale a pena sim a gente levar essa visão ao cliente, citar alguns exemplos para mostrar que esses médicos que aqui estão também têm qualidade, até porque as operadoras, pelo menos grande parte delas, mantém um nível bem apropriado de credenciamento, evoluindo muito agora para a questão de qualificação. Isso ainda é meio incipiente, a própria ANS tem induzido muito a questão de qualificação da operadora dos prestadores, ainda é um pouco incipiente, mas eu imagino que isso vai ganhar mais proporção daqui para frente. Não, plano de saúde para o meu funcionário não adianta. Eles nem querem. Até tentei pagar, mas eles não querem. Melhor pegar isso aí e dar em dinheiro para eles, cada um gasta do jeito que quer, bem melhor. Eles valorizam mais, o dinheirinho na mão eles valorizam mais. Tá aí outro ponto aí vinculado para a empresa que, pelo menos comigo, tem uma prevalência gigante.
A pessoa diz: ah, não vou pagar porque esse dinheiro eu vou entregar para ele e cada um gasta do jeito que quer. Tá, ok, é uma decisão da empresa, né? Só que tem um argumento que é bem importante. A partir do momento que você dá em dinheiro, todo mês em dinheiro, isso incorpora, pode incorporar em salário, pode ter a questão do risco trabalhista. Em algum momento, se você precisa não mais pagar, porque você está pagando dinheiro conforme está entrando em caixa. Se em algum momento precisa parar, você para. Se não tem um processo bem desenhado ali, né? Se não está vinculado, de repente, a alguma meta, a uma bonificação vinculado a um objetivo atingido, ele acaba recebendo aquele dinheiro e quase como incorporando, né? E aquele dinheiro ele vai utilizar, sei lá, o que for, né? E qual é a ideia do plano de saúde? É manter a qualidade da saúde dos funcionários, naquela mesma linha de que o risco de afastamento do proprietário, do empreendedor, tem impacto no trabalho, do colaborador também. Pode ser um colaborador de uma atividade que seja facilmente substituída, porque é uma questão operacional simples, mas pode ser aquele técnico da tua empresa que a ausência dele pode causar um impacto muito grande. Então, esta pessoa precisa ser cuidada. Então, o fato de você pagar o plano de saúde é um investimento na pessoa, na saúde da pessoa, mas é um investimento na tua empresa também, para evitar o afastamento ou que o afastamento seja mais breve. Então, essa questão de tira do dinheiro que estava dando para ele e traz como benefício, concordo com a pessoa ali que de momento é menos valorizado, porque ele está pensando no agora, talvez não no futuro. O que precisa a empresa mostrar essa visão de futuro para ele? É valorizar que está investindo nele e para futuro. E isso também faz. A gente sempre fala do plano de saúde como retenção, então uma pessoa que vai trocar de emprego, às vezes troca por financeiramente pouco a mais, né? Talvez um financeiro a mais, e ele vai pensar o que tem do outro lado que não tem aqui. O ambiente de trabalho é melhor, é mais perto da minha casa, tem outros benefícios. Se você tem o plano de saúde aqui, ele ajuda muito a equilibrar a balança para mantê-lo aqui. Às vezes, obviamente, tem funcionário que é melhor dele deixar ele ir embora, né? Porque ele não está desempenhando do jeito que precisa. Mas tem vários que, se perder, a operação ali entra em espiral negativa. Não, tem um amigo que tem empresa também, ele fala que vem aqui com esse preço aqui, depois de um ano vem um reajuste que ninguém sabe nem explicar como é que é. Sempre reajuste alto, muito acima da inflação. Não vale a pena, não, obrigado, obrigado. Esse é outro ponto que aparece com bastante frequência. Novamente, nível de maturidade do interlocutor. Quem está lá no comecinho nem fala sobre reajuste, não sabe disso. A não ser que seja, por exemplo, com essa conversa doada por alguém que falou que o reajuste é assim. E conforme vai avançando no grau de maturidade, o interlocutor acaba tendo mais informações sobre o reajuste. Então é importante primeiro explicar para ela a origem do reajuste, de alguma forma mostrar o plano pessoa física versus o plano pessoa jurídica, a diferença de valor. Um valor mais alto, reajuste regulado. Vai ser sempre aquele, tá a série histórica lá que dá para mostrar. De outro lado, plano pessoa jurídica, coletivo de forma geral, preço menor e a negociação do reajuste a partir da sinistralidade. Saiu recentemente agora da ANS mostrando um panorama do que os contratos coletivos, o reajuste ele está em queda em relação ao mesmo período do ano anterior, então isso também já é um indicativo de que a gente pode usar no dia a dia com o cliente, mas explicar bem para ele a questão da mutualidade, de que todas as pessoas estão contribuindo com as receitas, mas o custo também é avaliado em conjunto, principalmente para aquelas empresas menores e para o CA, que é tudo um pool de reajuste, para que ele entenda que pode ser que ele pague o reajuste de uma utilização que ele não teve, mas no momento que ele tiver a utilização, ele também vai compartilhar com os outros para que o reajuste seja menor. E dá até para pegar um exemplo de um custo que ele teria com determinada cirurgia. Se o reajuste fosse somente para ele, somente pela empresa, qual seria o reajuste? Seria proibitivo, ele não teria mais o plano. Então, a partir desse momento que estas objeções elas são rebatidas, derrubadas, que tornam mais claro para o cliente que a gente tem um caminho diferente que ele possa trilhar junto com a operadora,
Isso faz com que ele avance um pouquinho mais. Daí a gente bate no preço, né? O preço vai voltar várias vezes e aí a gente vai ter que tornar o preço relativo nessa negociação sempre. Tem um vídeo aqui no canal também, como tornar o preço relativo na negociação, que ajuda a como a gente olha para o preço, porque o cliente está olhando para lá. Tem clientes que a gente não vai conseguir desfocar que ele vá só para o benefício para tornar o preço relativo totalmente. A gente vai ter que pensar outras ferramentas e nesse vídeo eu trago isso. Então, preço é o que se paga, valor é o que se obtém. Nós vamos carregar de valor para ele, mas o preço talvez ainda fique latente, depende se aquela pessoa é mais sensível ou menos sensível a preço. Então, tornar o preço relativo é o próximo ponto que tem que estar na nossa caminhada aqui nessa nossa trilha intermediária. E aí, a gente precisa também ter em mente que o cliente, ele fica inseguro com algumas coisas. Ser inseguro com a implantação, fica inseguro com depois a utilização, se de fato ele precisar, ele vai ter isso. Lembrando que o serviço é uma promessa, que no futuro a gente vai entregar isso para ele está comprando hoje, mas a gente vai ter que entregar no futuro quando de fato ele precisar, e entregar no formato que a gente está vendendo para ele agora. Também vou deixar o link de um vídeo que fala aqui sobre isso. Então, neste formato, o que a gente vai precisar fazer para ele? Trazer segurança. Trazer segurança de mostrar que você vai estar próximo na implantação, vai estar próximo também depois, ou que a operadora também mantém os seus canais de atendimento, mantém equipes para isso. Se for um RH, eu gosto muito de dizer o seguinte: não, vou te passar o contato de 3, de 4 RHs de clientes meus que você vai poder ligar, entender como é que funciona. E o que é legal disso, né? O RH do outro lado provavelmente já teve alguns problemas, mas ele teve a solução a partir ou do teu atendimento ou do atendimento da operadora, então isso vai ajudar a dar segurança para essa pessoa. Como pessoa física é um pouco mais difícil de fazer isso, claro que se a pessoa é de uma determinada categoria, ela é dentista e você tem uma carteira de dentistas que possa compartilhar também o contato, sempre com autorização de quem está do outro lado, isso vai ajudar também. Mas mostrar muito para essa pessoa a estrutura que você mantém para acompanhar, para fazer implantação, para acompanhar. Depois também que nas dificuldades você vai estar à disposição, nem que seja para apontar o caminho adequado. Isso traz bastante segurança para o cliente, para que ele possa aderir. Alguns clientes vêm de indicação. Esse que vem de indicação já vem com fala com tal pessoa que ela é ótima. Então ela já vem com mais segurança. Só que alguns não. Ou você está prospectando ativo, ou ela chegou até você de alguma outra forma e aí você precisa construir essa segurança para o cliente. E por último, né, para tentar seguir para um fechamento, relembrar aqueles pontos que foram objeções e que você superou e fazer o cliente confirmar que de fato superou, né? Ah, lembra que você falou da dificuldade de agendar? Eu expliquei isso. Faz sentido para você? Ficou claro? Entendeu? E para que o cliente diga assim, entendi, eu achei que era interessante, não sabia disso. Opa, tirou da frente. Entendeu essa questão do reajuste, como é que funciona? Entendi, agora está mais claro, faz sentido, tira da frente, vai tentando limpar isso até que você possa seguir para o sim desse cliente. Então, esta trilha intermediária está muito mais nisso, de pegar os produtos que estavam na trilha anterior, as características de produto, e encaixar aqui, porque eles ainda precisam aparecer, mas que a gente volte muito mais para como entregar valor para o cliente. O que este produto que a gente está entregando, essa solução, resolve de problemas, resolve de necessidades que o cliente tem, algumas necessidades, inclusive, não declaradas, né? Por isso a questão de ouvir e saber fazer as perguntas adequadas. E daí nós temos, então, trilha básica e trilha intermediária já configurada para vocês aqui. Eu citei vários vídeos de apoio que vão complementando a trilha intermediária. No futuro, não tão distante, nós vamos aí para trilha avançada, que aí entra no aspecto de negociação, principalmente com empresas, muito mais robusto. Espero que o vídeo faça sentido para você e desejo vê-los aqui nos próximos episódios também. Um abraço, tchau!